E hoje o Augusto separou um tema importante, polêmico também. Vamos falar sobre perícia do INSS. Aí sempre que fala em perícia, tem muita gente aí que arrepia os cabelos, né? Flaviano, a perícia do INSS, ela tem sido, digamos que um monstro dos sete cabeças, né? É a famosa hidra, né? A pessoa entende como funciona a perícia, tenta resolver esse problema, aí surge outra cabeça com outro problema diferente. Então, cada dia que passa, o INSS está deixando a desejar bastante. Inclusive, né, a gente sempre reforça aqui que a perícia é aquele momento de você, obviamente, né, mostrar para o INSS a necessidade de ter acesso ao benefício, né? Então a gente sempre reforça, documentação precisa estar correta, os laudos médicos também, enfim, é um momento único, né, para quem está pleiteando um benefício. Exatamente. A organização da documentação para ser juntada no processo administrativo e também para ser levada durante a perícia é muito importante, porque, como eu costumo dizer, o médico do INSS, é evidente que existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. Mas, assim, o médico do INSS, ele está geralmente há mais tempo, fica muito tempo como médico do INSS, eu acabo dizendo que ele migra para o setor federal, ele passa a ser um funcionário público. Ele deixa de ser um médico e passa a ser um funcionário público. Então, o que eu quero dizer a organização do documento ajuda na análise do médico. E tudo que você puder fazer para ajudar o médico do INSS tem que ser feito. Porque se você chegar com um documento bagunçado e ele tiver que procurar, é muito difícil. Que tenha o profissional que vá ver realmente a documentação. Inclusive, hoje você vai fazer um esclarecimento importante, né? Porque a gente está falando sobre a perícia médica do INSS, mas eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar sobre a perícia na justiça, né? São iguais? Tem diferença? Sim, tem muita diferença, inclusive. Igual eu disse, o médico do INSS, ele é vinculado ao órgão do INSS. Então ele faz a perícia ali de maneira técnica, na maioria das vezes, num curto período de tempo e em um ambiente que não é propício para análise e exames médicos. Então, geralmente, é uma salinha pequena, o perito está sentado na mesa, tem outras cadeiras e uma maca e mais nada, então, e geralmente, às vezes, o perito nem levanta, nem encosta na pessoa, só olha. Agora, a perícia judicial é diferente, porque na inicial, no pedido judicial, a gente consegue pedir a especialidade do médico. E é como se fosse uma perícia, uma consulta particular, onde a pessoa iria num consultório e faria a consulta. Tem médicos que optam por atender na Justiça Federal, mas lá tem uma sala especializada para esse tipo de coisa. Então, um exemplo, a pessoa aí tem fibromialgia, a gente consegue pedir um perito ortopedista, a gente consegue pedir a especialidade, né, da doença. Então, assim, um autismo, a gente consegue pedir um psiquiatra, um neurologista. Então, a perícia judicial, ela é feita por um médico que não tem nada a ver nem com a justiça e nem com o INSS. A única coisa que o médico faz é que ele se cadastra para poder receber a proposta de fazer a perícia. Então, é um médico particular, com consultório, e eu costumo dizer que é anos-luz à frente da perícia do INSS. Aí eu preciso até te perguntar isso, né? Quando você tem o benefício negado na perícia médica do INSS, né, você tem chances reais, né, de reverter isso na perícia judicial? Bom, é uma coisa que acontece muito. É igual eu disse, o perito do INSS, ele vai estar ali para atender, entre aspas, em massa, né. Ele faz o atendimento ali de vários segurados no mesmo dia, então acaba que diminui um pouco a qualidade. Um pouco não, diminui bastante a qualidade. Agora, o médico, ele vai analisar todos os documentos que está no processo, porque quando ele faz o cadastro na Justiça Federal para poder ser perito, ele preenche vários formulários e assina um termo. E nesse termo ele se compromete a analisar toda a documentação, ele se compromete a cumprir com a verdade o tempo todo, e caso haja comprovação de algum tipo de manipulação na perícia, esse médico ele responde judicial e diante do CRM.
Inclusive, existe a possibilidade de você ter o benefício negado junto à perícia médica do INSS e também ter ele negado na justiça. Não é certeza que você vai ter acesso ao benefício, passa a ser uma alternativa, né? Exatamente. A perícia médica judicial, lá no escritório, particularmente, a gente consegue converter muita decisão do INSS na justiça, principalmente em casos de autismo. O médico do INSS olha e fala, não tem, porque o INSS ele utiliza o critério de níveis de autismo, que é nível 1, 2 e 3 de suporte. Só que na lei não fala isso. E o INSS fala o seguinte, eu vou negar, porque se a pessoa quiser recorrer, beleza. Se a pessoa quiser entrar na justiça, beleza. Se não quiser, eu deixei de pagar um benefício. Porque tem muita gente que desiste. Fala, o INSS disse que eu não tenho direito, então eu não tenho. Não é assim. Na justiça, a perícia médica tende a comprovar a doença. Porque o médico geralmente é especialista, ele tem uma condição melhor de atendimento, ele tem experiência. Então, sim, acontece bastante. Esse é um ponto importante que o Augusto está ressaltando aqui, porque existe aquele mito, né, que a perícia médica do INSS, né, tem metas de reprovação e de benefício de concessões, né? Então essa imparcialidade que a justiça traz, né, inclusive a possibilidade de você buscar um especialista, né, que obviamente tem mais condição técnica e profissional de dizer se realmente a doença te compromete para o trabalho, né, é o grande ganho, né? Exatamente, Flaviano. A gente tem no escritório casos de que a pessoa entra com pedido de auxílio-doença, por exemplo, e o médico do INSS nega. Então, como nós vamos fazer o pedido judicial, nós aproveitamos para uma coisa, analisamos a documentação médica e se entendermos que cabe um pedido de aposentadoria por invalidez subsidiário, que é aquele que a gente pede o auxílio-doença primeiro, caso o juiz entenda fornecer a aposentadoria por invalidez. E o médico, quando faz a perícia, coloca lá, com incapacidade total e permanente, para toda e qualquer atividade. Ou seja, o médico do INSS não concedeu nenhum auxílio-doença. E o médico da Justiça opta pela aposentadoria. A gente tem que deixar bem claro que o perito da Justiça não é ele que decide. O juiz manda o segurado para o perito. Chegando lá, faz a perícia toda, o médico junta o laudo no processo. Esse laudo vai embasar a decisão do juiz. Em 90% das vezes ele é vinculante, ou seja, se o perito disser que precisa aposentar, o juiz aposenta. Se o perito disser que não tem nada, o juiz não dá nada. Só que é possível a gente também rebater o laudo do perito judicial, coisa que não é possível no INSS. A gente consegue fazer o recurso ordinário no INSS, mas é uma coisa que demora anos. Então, a gente consegue rebater juntando laudos de outros especialistas e até em casos excepcionais, o juiz pede para fazer outra perícia. Inclusive é importante também a gente deixar claro que uma não substitui a outra, né? Senão a pessoa vai assim, eu quero fazer a judicial, né? Não, você não tem essa escolha, né? Você precisa passar pela perícia médica do INSS. O caminho para concessão de benefício é esse. Exatamente, Flaviano. Não dá para pular a etapa. O requisito judicial para poder abrir um processo previdenciário contra o INSS pedindo benefício é que, primeira coisa, tem que já ter sido negado no INSS. Ou seja, a pessoa tem que ter pedido e o INSS tem que ter negado. Não dá para pular a etapa. Então, para poder ir para a justiça, já tem que ter o pedido feito e esse pedido tem que ter sido negado. E ela demora mais do que a do INSS, questão de prazo, né? Que é também algo que a população sempre questiona, né? A gente sabe que hoje para perícia médica no INSS é uma fila gigantesca, né? A justiça, ela tem, antes de agendar a perícia, existe um processo, um procedimento processual. Então é o seguinte, a gente faz o pedido, juntamos. A vantagem de se ter um escritório especializado em direito previdenciário é justamente isso também. Além de ter uma análise mais certeira, a pessoa economiza prazo, porque a gente já tem experiência e sabe quais documentos juntar, como fazer a petição inicial, o que é preciso ter, o que não é preciso ter, a gente já sabe, nós estamos calejados de saber o que o juiz pede em tese de emenda à inicial. Ou seja, a gente já junta tudo para quando o juiz olhar o processo, ele não tem outra escolha
a não ser designar a perícia. Então, nós já conseguimos no escritório, assim, a gente diz que justamente por trabalhar com isso todos os dias, a gente consegue ser certeiro na documentação e nos pedidos. A gente já protocolou um pedido em um dia e uma semana depois já tinha a perícia agendada. É por isso que a gente sempre traz essas informações para você, né? Pode colocar na tela aí os contatos do escritório, né, Barbosa Oliveira, que fica ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, né, aqui em Divinópolis, mas tem aí a rede social, tem o telefone, fica à vontade. Se você tem alguma dúvida, pode fazer contato com o Augusto, com a Júlia, e eles estão sempre lá de portas abertas para acolher você. E é claro que você também pode fazer sua pergunta através do nosso telefone 99326228, 99326228, porque o Augusto e a Júlia estão sempre aqui também para responder você. Eu quero até começar com a participação da Dora. Obrigado, viu, Dora, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela quer saber quando ela precisa procurar um profissional para organizar a sua aposentadoria. Ela vai fazer 30 anos de contribuição e tem 53 anos de idade. Tá na hora, né? Bom dia, Dora. Agradeço a pergunta. E realmente, já está na hora, porque a gente consegue, ainda está vigente a questão das regras de transição. Quando a pessoa possui muitos anos de contribuição, a gente consegue analisar para ver se ela se encaixa em alguma regra de transição, pagando 50% do pedágio ou 100% do pedágio. Isso faz com que você aposente um pouco mais cedo. Então, qual é a idade dela mesmo? 53 anos. 53 anos, Talvez esperar um pouquinho, a não ser que a senhora tenha contato com agente nocivo e trabalha com PPP, que é o perfil profissional profissiográfico da pessoa. Então, a gente consegue pegar esse PPP e fazer o tempo especial. Então, aí dá para aposentar mais cedo, sim. Só que precisa organizar. Se não tiver trabalho com agente nocivo, aí talvez esperar um pouquinho mais, mas assim, é sempre bom levar, porque se o seu CNIS, que é aquilo que o INSS vai olhar para ver as suas contribuições, se ele tiver algum problema, quando for pedir aposentadoria, não vai ser concedido. Então é sempre bom analisar tudo, resolver todo o problema, porque se o seu CNIS tiver tudo certinho, não tiver problema nenhum, e os tempos de contribuição todos válidos, todos computados certinho, não vai demorar 20 dias para sua aposentadoria sair. Por isso o planejamento é importante, até para fazer uma projeção, né? Às vezes você consegue aposentar até com um benefício melhor, né? Então esse planejamento ele tem que acontecer e o momento é esse, né? Obrigado, viu, Dora, pelo carinho, obrigado pela audiência. Quero registrar também a mensagem do Renato. Ele está dizendo que entrou com pedido de auxílio-doença no dia 29 de outubro de 2025. O pedido está em análise, né? Ele fez a perícia, o perito colocou o anexo deferindo o pedido, né? Porém não sai da análise, né? O que ele tem que fazer nesse caso? Bom dia, Renato. 29 de outubro? 29 de outubro de 2025. Bom, temos aí outubro, novembro, dezembro e janeiro vai inteirar aí o 4º mês. Então, se já fez a perícia e o resultado da perícia foi positivo, o INSS não implanta o benefício e continua em análise, bom, Renato, a sua única saída agora é o mandado de segurança, que vai obrigar o INSS a dar andamento no processo. Lembrando que o mandado de segurança, é sempre bom dizer, ele não discute o mérito do direito. Ele não vai discutir se a pessoa tem direito ou não ao benefício. Ele vai discutir única e exclusivamente sobre o atraso do INSS, mais nada. O gerente do INSS da agência que foi pedida, se for aqui em Divinópolis, vai ser intimado na pessoa dele, e o procurador também junto, e aí eles vão prestar esclarecimento de por que está atrasado. Então o juiz vai virar para o INSS e dizer, bom, o processo está atrasado, entendo que realmente está atrasado, passaram-se 3 meses já, então pode dar andamento aí. Aí o INSS vai seguir o andamento. Basicamente, o mandado de segurança faz o seguinte, Renato. Ô, Previdência Social, me dá uma resposta. Eu preciso saber o que vocês resolveram desse pedido de benefício aqui. E aí, como o gerente é intimado, né? Aí falou em justiça, aí a turma fica eficiente. Né? Aí põe todo mundo para trabalhar. Responde isso aí para mim. Exatamente. É porque o mandado de segurança, ele intima a autoridade coautora, né? Porque o mandado de segurança é nada mais do que um remédio constitucional que existe
para imprudências do Estado, do governo em si, contra as pessoas. Então, quem que comanda a agência do INSS de Divinópolis é o gerente da agência. Então, intima ele e fala: amigo, resolve aí pra gente, ou vai pagar multa. Pode ser a sua alternativa, hein, Renato, para poder buscar uma solução junto a essa pendência. Essa é a proposta, né, aqui do programa Bom Dia Divinópolis, trazer sempre esclarecimentos para você, telespectador da emissora. É por isso que a Júlia e o Augusto estão sempre aqui. Muito obrigado, viu, Augusto, pela presença. Eu agradeço a todos que participaram. E se você não participou, eu sempre vou dizer aqui, mande sua pergunta com direito previdenciário, você não pode dormir no ponto, porque o INSS não bate na sua porta para te oferecer.